Você gostaria de ter liberdade financeira, ou seja, viver apenas dos seus rendimentos sem precisar trabalhar? Eu vou te falar hoje sobre fundos imobiliários, que são uma forma de investimento seguro e muito rentável. Eu vou te mostrar na tela do meu computador eu fazendo investimento, eu vou te mostrar como eu escolho esses fundos para investir, ou seja, a estratégia que eu aplico. E para você que não sabe, eu vou te falar bem brevemente o que são fundos imobiliários, quais as vantagens desse investimento. E se de repente você acha que imóveis são um bom investimento, é porque você não conhece os fundos imobiliários. Eles têm uma série de vantagens. Além do que, para você investir em fundos imobiliários, você não precisa ter nem perto do valor que você precisaria para investir no imóvel. E mesmo que você tenha dinheiro para investir no imóvel, não vale a pena. E eu vou te mostrar por quê. Mas por que eu estou te falando isso? Aqui no canal eu mostro uma série de caminhos para quem quer ter uma vida de liberdade financeira. Eu ensino as pessoas a criarem negócios na internet, mas além disso eu também faço investimentos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. E nesse vídeo é disso que eu vou te falar. Bora lá? Bom, gente, então eu vou te mostrar como em poucos minutos você pode fazer a compra e venda de participações em imóveis, de partes em imóveis, porque você negocia eles na bolsa de valores. E antes que você ache que isso aqui é complicado, fica tranquilo que é mais simples do que parece, tá legal? Então eu fiz essas transações aqui, essas duas de fundos imobiliários e essa em ações, mas nesse vídeo eu vou te mostrar sobre os fundos imobiliários, tá legal? Bom, gente, mas antes de te mostrar ali na prática como que você faz para comprar e também qual é a estratégia que eu utilizo para selecionar os melhores, deixa eu te dar uma visão bem rápida e geral para você saber o que são fundos imobiliários, quais as vantagens e como que você faz para investir. Bom, fundos imobiliários, na verdade, eles são fundos que eles têm participação em um ou vários imóveis, em hotéis, escritórios, galpões, até hospitais e etc. E alguns fundos têm até participação em outros fundos, tá legal? O fato é que são investimentos em imóveis e cada fundo tem uma quantidade de cotas. Então você pode comprar uma ou mais cotas. Então você tem uma proporção desses imóveis. Então você pode ter uma parte em hotéis, uma parte em escritórios e etc. Tá? Então você pode ter muitas vantagens, você vai ficar claro. Tá? Vamos supor que você invista num fundo que ele tem imóveis no valor total de 1 milhão. Tá? Tem fundos com valores variados, pode ter 100 milhões, pode ter valor muito mais alto, ok? Mas só para fins didáticos, vamos supor que tem um fundo que tem 1 milhão de reais em imóveis. E esse fundo tem 100 mil cotas. Vamos supor que isso aqui, o valor da cota, é o valor dado pelo mercado, né? Vamos supor que a cota esteja a 10 reais. Se você compra 1.000 cotas, você tem 1% do imóvel ou dos imóveis desse fundo que valem um total de 1 milhão. Mas você pode ter só uma cota, tá? Conforme a sua proporção, você vai receber. E você recebe com fundos imobiliários tanto com os aluguéis quanto com a valorização do imóvel. A valorização do imóvel se reflete no aumento da cota. Então vamos supor que você compre uma cota a 10 reais e esse fundo está valorizando, essa cota pode vir a valer 11, 12, 13, 15 reais, certo? Além de você receber mês a mês a proporção de aluguéis, você também recebe, se você decidir vender, você vai ganhar com a valorização das cotas, tá legal? E quais são as vantagens? Você pode investir em imóveis de alto valor com baixo investimento. Você não precisa fazer financiamento nem nada. O dinheiro que você tiver disponível, você pode começar a investir 500, 1.000 reais, o valor que você tiver disponível. Tem cotas de 50 reais, tá legal? Só que valores como 50 talvez não valham a pena. De 500 para 1.000 reais para cima já começa a ser um investimento atrativo. Ele também tem liquidez, ou seja, é fácil de vender. Se você investe em um imóvel e você quer vender, você sabe que dependendo do momento que você está precisando vender, não é tão fácil. Você não vai colocar um apartamento ou uma casa para vender e ter o dinheiro no dia seguinte. Como essas cotas são negociadas na bolsa, você pode vender facilmente no mesmo dia com grande probabilidade, tá? Você não paga imposto sobre aluguéis, essa é uma grande
grande vantagem. Aluguéis acima de R$ 1.900 alguma coisa, paga imposto de renda, né? Incide imposto de renda. Já sobre a renda dos aluguéis dos fundos imobiliários não tem incidência de imposto de renda, tá? E assim você pode ter uma participação em imóveis valiosos, você pode diversificar o seu portfólio de investimentos e por você ter uma proporção, você pode investir num imóvel de alto valor, porque você não precisa desembolsar um grande valor. E pelo fato de você ter acesso a tudo isso pela internet, na verdade, né, através do seu home broker, você consegue comprar imóveis em vários estados, na Avenida Paulista, em várias localidades, imóveis bem valiosos. Tanto pela facilidade, você não ter que ir lá verificar, etc. e tal, não precisar contar com uma imobiliária para administração, quanto pelo fato de, por você poder comprar uma cota, fica bem mais acessível, certo? Essas são apenas algumas das vantagens. E como investir? Deixa eu te mostrar. Eu tô aqui na minha conta da XP, que é uma corretora de valores, certo? E toda corretora tem o seu home broker. Então, aqui eu posso simplesmente vir aqui no botão de comprar, escolho um ativo, tanto faz se uma ação ou um fundo imobiliário, digito o código de um fundo, tá? Escolho a quantidade que eu quero comprar, tá? Esse aqui tá no valor de 96 cada cota, eu poderia comprar uma cota de 96, 2, 3 e quanto mais cotas eu tenho, maior a minha participação no fundo, tá? Coloco aqui minha assinatura eletrônica e envio a ordem de compra. É muito fácil. E para vender é a mesma coisa. Se eu tenho um determinado ativo e eu quero vender uma parte dele, simplesmente vem aqui, aqui você aparece quantas pessoas estão querendo comprar por determinado valor, qual a quantidade de cotas está sendo vendida por determinado valor e a quantidade que está sendo vendida. Então você consegue ver o preço do mercado e fazer uma transação praticamente em tempo real. Então é bem mais fácil, tá joia? Mas deixa eu te mostrar, porque você tem uma série de fundos para você escolher, né? Deixa eu te mostrar a estratégia que eu utilizo para selecionar os melhores fundos. Bom, na minha corretora, tá? A XP, eu não estou fazendo propaganda dela porque eu não ganho nada por isso. Tem aqui tem essa parte de relatórios e eu tenho relatórios sobre fundos imobiliários. Algum desses relatórios me fornece essa planilha, mas você também consegue encontrar essa relação na internet, tá legal? Enfim, aqui eu tenho uma relação de vários fundos imobiliários, vários. Aqui ele fala onde que esse investimento é feito, em shopping, em ativos logísticos, em lajes corporativas, etc. e tal, tá? E ele dá uma série de informações, certo? Então eu pego essa planilha, essa parte em vermelho, amarelo e azul, foi eu que fiz. Eu já vou te explicar o que são essas marcações, tá? Basicamente eu pego essa planilha que tem a relação dos fundos imobiliários, ok? E a primeira coisa que eu faço, eu filtro essa planilha. Eu organizo ela por essa coluna aqui, tá? O que tem essa coluna? Ela tem o valor de mercado em relação ao patrimônio líquido. Então o primeiro filtro que eu faço é esse. Por quê? Porque esse é um bom indicativo do potencial de valorização de cada fundo. O que é o valor de mercado e o que é o patrimônio líquido? O valor de mercado é simplesmente o valor de cada cota multiplicado pelo número de cotas. Então, se um determinado fundo possui, por exemplo, 100 mil cotas e cada uma dessas cotas está sendo negociada a R$100, o valor de mercado desse fundo é de 10 milhões de reais. 100 mil vezes 100, ok? E o patrimônio líquido? Patrimônio são os ativos menos os passivos. E os ativos, de uma forma simplificada, são os imóveis, tá? Se o fundo investe só em imóveis, os ativos desse fundo são os imóveis. Então vamos supor que eu tenho 5 imóveis e cada um deles está avaliado em R$1 milhão, certo? Então nesse caso o patrimônio o ativo seria de 5 milhões, tá legal? Então o que esse indicador me diz? Se ele está abaixo de 100%, quer dizer que ele está subprecificado, que as cotas estão baratas, ok?
Isso numa primeira análise você identifica isso. Depois você vai tentar entender o porquê. Mas, via de regra, eu dou preferência para esses ativos que estão entre 70%, aqui eu peguei um de 69%, até 100%. 100% em tese seria aquele ativo que está no valor de mercado, tá? Então, uma margem aqui, né, 102%, certo? Então, de toda a lista de fundos, eu tiro esses aqui que estão muito abaixo, que provavelmente tem alguma razão para estar subvalorizado, e eu também descarto da minha análise aqueles que já estão com um valor acima de mercado, tá? Embora você possa encontrar oportunidades aqui também, tá? Mas como eu espero ganhar tanto com dividendos quanto da valorização das cotas, o primeiro critério que eu utilizo é esse daqui, tá? Depois eu vou avaliando outros critérios, e quando o fundo não se encaixa em algum critério que eu considero ideal, eu simplesmente descarto, coloco aqui em vermelho. E aqueles que eu acho que estão bons, eu coloco em azul. Além desse indicador aqui, valor patrimonial sobre o patrimônio líquido, você começa a ver os dividendos. Esse aqui está rendendo 14% ao ano, né? Tá excelente, um excelente rendimento para um investimento seguro. O volume, tá? Para você ter ideia da liquidez, né? Se você quer vender, se é fácil de vender. Aqui os rendimentos em 1 mês, em 3 meses, em 12 meses. Aqui tem a performance, esse aqui está com a performance ruim nos últimos meses. Esse aqui já seria um motivo para eu provavelmente descartar, tá? Mas, enfim, como ele se encaixa, ele está com uma boa lucratividade e ele está com um bom potencial de valorização, eu simplesmente pego essa sigla aqui, FAMB11B, e digito aqui no Google, tá? Coloco aqui no Google e tem vários sites que me dão informações para eu saber mais detalhes desse fundo. Então eu vou ver esse daqui. Olha, esse daqui, ele só tem um ativo, tá? Um único ativo. E esse ativo é no Rio de Janeiro. Só pelo fato de ser um único ativo, provavelmente eu já descartaria, porque eu prefiro ter uma diversificação maior. Eu prefiro um fundo que tenha vários imóveis. Se esse aqui só tem um imóvel e de repente tem poucos locatários, eu tenho chance de o locatário se tornar inadimplente, de rescindir o contrato, qualquer coisa desse tipo, tá? E esse imóvel também é no Rio de Janeiro, que é uma região que os imóveis não estão bons. Então, simplesmente, com base nesses critérios, eu descarto, coloco aqui em vermelho, tá? Então, eu vejo essas outras características aqui, né, de rentabilidade, de histórico, e aqueles que me parecem interessantes, eu pego e vou aqui pesquisar mais informações. Esse aqui, BRCR, tá? Eu coloco aqui mais informações, e aqui eu tenho uma série de informações, tá legal? Eu consigo saber qual é a composição do fundo, quantas cotas, onde é que estão os imóveis e etc. Aqui eu tenho um relatório gerencial desse fundo. Você vê que aqui essa relação tá bem legal, ele tem em tese um potencial de valorização de 16,7% para atingir o valor de mercado, tá? É uma tendência isso, ok? Não quer dizer que vá se realizar. Ele tem aqui um pagamento de dividendos que não está tão alto, tá? 4,67% ao ano. Não é muito alto, tá? Eu, em geral, dou preferência de 7% para cima, mas eu posso tentar ganhar aqui na valorização dessa cota. E eu fiz uma análise mais detalhada, eu olhei várias outras informações e eu vi que esse fundo teve uma mudança na composição. Então, ele estava pagando esses dividendos ou esses aluguéis de um valor relativamente baixo. Porém, ele teve uma recomposição na sua carteira. E com base nessa recomposição, eu acredito que o pagamento de dividendos vai aumentar. Além disso, além da melhora do portfólio, eu acredito também nesse potencial de valorização das cotas. Então, esse daqui me parece um bom fundo, tá? E olha só, ele tem um peso de mais de 5% no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários da Bolsa, tá? E aí eu fui seguindo esses aqui, tá? Fui descartando alguns que têm performance ruim, alguns que têm histórico de pagar pouco dividendo, alguns que têm imóveis com alta vacância, ou seja, de repente tem 3 imóveis comerciais e 30% das salas estão
sem alugar, tá? Isso é uma alta taxa de vacância, eu descarto. Então eu fui vendo cada um desses em mais detalhes, qual a composição do fundo, aí aqueles que não me interessam eu simplesmente vou descartando. Olha esse daqui. Esse daqui você vê que tem um pagamento de 21% ao ano, tá? Então é um valor altíssimo de rendimento. Esse aqui eu já cheguei a ver, não consigo lembrar exatamente, mas teve uma venda de imóveis e distribuição de lucros, então não quer dizer que vá se manter nesse patamar, tá? Então, descartando por várias razões aqui, né? Se eu fosse explicar o que eu olhei de cada um, ficaria um vídeo bem longo, mas esse daqui me pareceu bastante interessante, tá? Você vê que, olha só, essa relação aqui não tá tão boa quanto ao outro, mas ele tá um pouquinho barato. As cotas estão ainda assim um pouquinho baratas, mas ele já tem um histórico e eu já tinha cotas dele, tá? Então ele já vem pagando há um bom tempo dividendos legais, tá? Dividendos legais. Então aqui a gente vê mais informações, por exemplo, o relatório gerencial, aí você consegue saber quais são os imóveis desse fundo, tá? Então ele tem aqui um imóvel em Belo Horizonte, que tem permanência garantida até 31/7 de 2023, tá? Tem um outro imóvel no Rio de Janeiro, que também tem a permanência garantida até 2021. Mas olha só, aqui em Belo Horizonte, que hoje o mercado está melhor do que o Rio, aqui tem 16.500 metros quadrados praticamente. No Rio de Janeiro tem 750 aproximadamente, tá? Então ele já está pagando bons aluguéis. Além disso, né, você tem aqui o aluguel garantido até 2023 e aqui até mais da metade de 2021. Então a tendência é que ele continue pagando bons aluguéis, tá certo? Então por essa razão é um fundo sólido, tá? É um fundo sólido e que paga altos dividendos, ok? E a tendência é que continue pagando por um bom tempo. Então esse daqui eu escolhi prioritariamente pelo valor dos dividendos, dos aluguéis que eles pagam, tá? Cerca de R$8 por cota. E esse daqui eu escolhi porque eu acredito que o valor dos dividendos vão aumentar e eu acredito também no potencial de valorização das cotas, certo? Agora eu vou te mostrar na prática como é que você faz essas operações. Bom, gente, então como você está vendo, eu estou aqui no meu home broker, né? E eu decidi comprar esse fundo daqui. Então simplesmente vem aqui em comprar, escolha a quantidade de cotas que eu quero desse fundo, 9. Tá, e aí pronto. Então decidi comprar essa quantidade por esse valor de unidade, vou aqui colocar a minha assinatura eletrônica. Pronto, é só enviar a ordem. Sua ordem foi enviada com sucesso e agora é só esperar a conclusão do negócio. Olha só, agora eu venho aqui em ordens, ó, fechada na íntegra, tá? Ou seja, eu comprei essa quantidade que eu queria. Então a transação está concluída, já tenho isso aqui sob custódia. Então eu acabei de comprar mais 9 cotas desse fundo imobiliário aqui. Bom, gente, o outro fundo que eu escolhi para investir é esse daqui, BRCR11, tá? Então eu já digitei aqui o nome, então o pessoal vem aqui em comprar, ou poderia vir aqui também em comprar, digita o código BRCR11, escolha a quantidade, quero comprar 93 ao preço de R$ 96,50. Coloco aqui minha assinatura eletrônica, vou colocar aqui R$ 96,70. Coloco aqui minha assinatura eletrônica, enviar ordem. Pronto, ordem executada, está registrada na bolsa. A partir do momento que tiver pessoas vendendo essa quantidade por esse preço, a negociação está concluída, tá legal? Lembrando que está aqui com esse martelinho, né? Porque por enquanto é de leilão, né? Que a bolsa ainda não abriu, tá? Ela funciona das 10 da manhã até as 5 da tarde. Bom, gente, agora a bolsa já abriu, né? E eu vi que aqui você consegue acompanhar as transações, quanto que o pessoal está oferecendo para compra, para venda. Então eu vim aqui alterar o valor da ordem, tá? Que estava 96,70, se eu não me engano, né? Mudei para 96,89 e aí, ó, fechada na íntegra, ok? Então acabei de concluir a compra desse lote
de 93 cotas desse fundo aqui, tá legal? E aí, me diz aí nos comentários o que você achou. Você achou fácil, achou difícil? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, tá? Aqui eu falo de várias formas para você conseguir a sua liberdade financeira. O meu foco é empreendedorismo online, mas eu também atuo em investimentos, por isso resolvi gravar esse vídeo para te ajudar. Mas eu deixo uma recomendação, não siga apenas esse vídeo, eu espero que ele tenha te servido para esclarecer alguns assuntos, mas antes de fazer o investimento, estude mais esse assunto. Num vídeo de 20 minutos por aí, não tem como entrar em todos os detalhes, mas com certeza você já deve ter percebido que investir em fundos imobiliários é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais seguro e muito mais rentável do que investir em imóveis, tá legal? E também é uma ótima forma para você começar a criar ativos que te gerem uma renda passiva. E quanto mais ativos você vai tendo que vão te gerando uma renda passiva, vai chegar em um momento que você atinge a liberdade financeira. Ou seja, você não precisa mais trabalhar. Você trabalha apenas se você quiser. Tá legal? Espero ter ajudado. Deixa seu like, deixa um comentário. Um abraço e até mais.